Live do Lar, sejam todos bem-vindos. Gente, hoje é dia de comemorar. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui no chat. E aí, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Live do Lar. Aqui, como sempre, para apresentar aqui é o Gorpo, aprendiz feiticeiro, Luciano, junto ao mestre Ricardo e completando 366 dias de Live do Lar. 6 horas. Olha, sempre os números exatos. Ontem completamos um ano de Live do Lar. O YouTube mandou parabenizando o nosso canal e também fez um convite para nós que o canal está em ascensão, significado que está subindo, graças a todos vocês. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixa seu like, faça parte da família dessa mesa gigantesca. E novamente eu falo para vocês nesta live, deixa seu like, já está inscrito, bate no sininho para você não perder nenhuma notificação, compartilhar. No final do mês nós faremos um sorteio e o sorteio desse mês vai ser uma lanterna da Cromo Plus de cromoterapia. Então quem mais compartilhar, tem um analítico, conseguimos verificar, conseguimos monitorar quem mais compartilhar as lives. Não é somente uma live, o brasileiro tem memória curta, né? Aí eu falo, compartilha, aí chega em uma das lives, bum, estoura, todo mundo compartilhando. Aí chega na outra live, o pessoal esquece. Ah, eu não vou compartilhar. Entendem que é uma vez só, né? Então, é o vigiar e orar, você tem que fazer rotineiro. As mudanças vêm de dentro para fora. E uma delas é você compartilhar essa vibe super positiva. Final do mês teremos o sorteio, tá? E claro que estará a pessoa para ser sorteada quem mais compartilhar. Pegou? Já está dada a dica. Eu vou deixar o mestre dar suas palavras, como sempre, que hoje o tema está maravilhoso. Mestre, com você. Muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. E vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, falando sobre os nossos irmãos. E aos poucos a gente vai entendendo o porquê de estar sendo dito esse assunto agora nesse tempo. Então, aos poucos, de forma homeopática, a gente vai fazer cada um entender o compromisso que tem com a Terra e consigo mesmo. Isso é importante. Esse é o ponto que é importante, né? Tanto quando, por grande curiosidade, mestre, que na live do Lar aqui, um pouco antes estava preparando o estúdio e tem canal que quem vai atrás da espiritualidade, tem um canal que é muito conhecido, que é o Paranormal Experience. Eu adoro esse canal, assisto porque tem vários entrevistados, tem pessoas que têm as suas milindragens e tem pessoas bem bacanas que são entrevistadas lá. Muito bom. E caiu certinho um assunto que vamos abordar hoje. Eu não vou dar spoiler porque a gente prepara a apostila, tudo passa. Mas a apostila, falar da apostila. Onde que está a apostila? Claro, vamos transmitir aqui junto com o mestre Ricardo nos estudos. Se você está aqui no canal, é gratuito que você pegue conhecimento nessa live, é ao vivo aqui. Você pode interagir em tempo real. Tem live do Lar Estudos lá na Hotmart por apenas R$ 29,99. Olha, precinho mais 2 Coca-Cola. O que você faz com R$ 29,99? 2 Coca-Cola, acabou. Queimou 2 Coca-Cola. Por mês, para receber a apostila antecipada de estudos, fazemos com muito carinho e ao mesmo tempo isso ajuda o Lar Rubataiana e a live do Lar. Tem isso, depois eu vou falar do curso que o povo tá de cabelo em pé. Eu não tenho cabelo, então tô tranquilo. Mas tem gente que foi de cabelo em pé, eu avisei. Né? Tem a parte que, quando eu falo que vamos sortear, nossa, todo mundo compartilha, todo mundo fica feliz, né? Mas quando eu aviso que vai vir um tsunami, ninguém acredita, aí vem um tsunami, a pessoa toma um caldo, bluf. Olha, acho injusto. Pô, eu avisei que tava vindo, o tsunami, mas isso daí deixa esse assunto para depois. O assunto agora é estudo. Isso. E aprendendo com os intraterrenos, correto, mestre? Corretíssimo. Então vamos para o estudo. Então vamos lá. Civilização intraterrenas. Vamos. Todo aquele que deseja retirar o véu de Osíris e que tenha olhos de ver, ao ler estas páginas, preparai o coração para o novo. Descobrireis no interior da terra, pulsa a obra de Deus. Palavras de Ramatiz. Ramatiz é o espírito autor de vários livros extraordinários através de vários médiuns, atualmente um dos instrutores espirituais do nosso grupo GER, Grupo de Estudos Rubataiana. Nada do que será vivenciado por vós enquanto grupo ou individualidade será maior do que mereceis, ou menor que puder ser evitado. Palavras de mestre
Rampa. O que ele quis dizer com essa frase? A vivência desse estudo requer da gente reflexão, coragem, determinação e disciplina. Só isso. Então, é o que ele quis dizer com essa pequena frase. Nada do que será vivenciado por vós enquanto grupo ou individualidade será maior do que mereceis ou menor que puder ser evitado. Filhos e filhas amadas, vossas mentes sintonizadas à luz do amor divino, comandam a vontade mobilizadora das forças ascensionais de vossas almas, devotadas ao trabalho, servis humildes, amorosas, como é natural, na alma, embalada pelo encanto feminino, bravas e corajosas como guerreiras, vêm enfrentando os adversários, temidos pelos espíritos, mas bem preparados. Sois fortes, sois bravas, dedicai-vos ainda uma vez mais ao trabalho que não aguardeis que a espiritualidade maior vos imponha o serviço, pois, conhecedoras das leis, bem sabeis que só o trabalho exercido na luz do amor sincero redime todos os equívocos da alma. Rampa está se dirigindo ao grupo de médiuns, mulheres, que, como voluntárias, se puseram à disposição de Ramatiz e da sua equipe para transcrever as mensagens espirituais. Não vos demoreis na crucificação inquietante, envidai esforços redobrados no serviço restaurador para que sejais agraciados no futuro, com libertação almejada e merecida. Já trilha no plano astral o foco de luz aceso entre os homens, sua luz há de despertar muitos irmãos que dormem, e suas informações prepararão muitos para que saibam conduzir-se nos momentos finais do resgate planetário. Ou seja, ele já dá um alerta aqui, não tão assim medroso, digamos, porém ele está deixando bem claro que vai exigir de todos nós esforços para que possamos passar essa transição. A vós somente a gratidão eterna pela confiança e fé depositadas no trabalho, pelo destemor e coragem no enfrentamento de vossa sociedade antiquada e preconceituosa, pela determinação e perseverança adorativas que revelam a obediência da alma consciente. A sua tarefa, pelo amor dedicado à obra, só Jesus poderá recompensar-vos, derramando sobre cada uma de vós a doce fragrância do amor bendito. Salve a força da luz, salve mestre Ramatiz. Aí foi umas boas-vindas ao grupo de voluntárias, né, que se apresentaram para que, através de todos os canais psicofônicos que fossem usados, tivesse uma voluntária ao lado fazendo as anotações. Ou seja, nessa reunião que foi feita, havia 11 canais psicofônicos. Psicofônicos são canais que doam as cordas vocais, no caso, elas ficavam conscientes, porém o espírito comunicante falava através das cordas vocais com a voz que eles tinham quando encarnados. Então imagina esse trabalho, 11 pessoas, 11 auxiliares para transcrever e com uma atenção, porque é tudo rápido, com uma atenção total para não deixar escapar uma vírgula, porque, como diz o ditado, uma vírgula muda tudo, né? Nossa, e como? E então, esses primeiros 2 parágrafos foi assim sejam bem-vindas a essas voluntárias que amorosamente se colocaram à disposição. Agora aqui começa a falar o grupo que está projetado observando todo aquele trabalho, né? A vós somente a gratidão eterna pela confiança e fé depositada no trabalho
pelo destemor e coragem no enfrentamento de vossa sociedade antiquada e preconceituosa, pela determinação e perseverança adorativas que revelam a obediência da alma consciente de sua tarefa, pelo amor dedicado à obra de Jesus e, enfim, eu já tinha lido isso, né? Sim, sim. Sinto forte a presença de Hercílio Mais. Hercílio Mais foi um médium que transcreveu mais de 20 livros de Ramatiz. Hoje ele está na espiritualidade, ajudando muitas vezes o próprio Vatayana, ele se faz presente ajudando espiritualmente, e ele é o porta-voz de Ramatiz, porque o Ramatiz, na Fraternidade Branca, ele é um mestre, como é, mestre, agora deu um branco. Bom, eu lembro daqui a pouco. Não tem Ele é problema. um dos mestres ascensionados, Uhum. e é o diretor da colônia onde está sediada toda a equipe dele, o Grande Coração. E também a colônia da Cruz e do Triângulo, coordenada por ele, Akhenaton e outros auxiliares dele, né? Pouco tempo tivemos na matéria para nos encontrarmos, mas as afinidades sempre foram muitas e imediatas, refere-se a todos. Pertencemos à imensa família espiritual do mestre Ramatiz, que busca reunir os seus pupilos, que, renitentes no mal, perderam grandes oportunidades que o Pai lhes ofereceu durante muitas vidas. As tarefas sacrificiais que realizamos na matéria, visando o progresso do espírito, são outras tantas bênçãos do Pai ao Filho, infrator de outrora. Abraçai com coragem e fé, mas esta oferta de trabalho redentor. Sois capazes. Estais certa do vosso pensamento. O mestre solicitou de outros grupos que eles, certo no nosso pensamento, que eu pulei aqui, São outros grupos que também conduzem que na também Terra. conduz na Terra Isso, a divulgação da vida pulsante no interior do planeta. do planeta. Porém, muitas foram as desculpas dos obreiros solicitados. Enfrentar a hipocrisia humana é tarefa de poucos. Avante, guerreiros da luz. Salve Jesus, Hercílio Mais. Ou seja, ele quis dizer aqui que muitos médiuns apareceram para ajudar e poucos ficaram. Nota, eu havia momentos antes comentado com os companheiros por que a sua responsabilidade. Há tanto mais antigos, capazes, com mais canais e bem treinados. Por que não nos escolheu? E o saudoso irmão veio responder nossas indagações. Obrigado, Obrigado, querido. obrigado, querido irmão. Que Jesus abençoe. Aí a Margarida é uma das irmãs que estava nos acompanhando, coloca: apoiando nosso trabalho, dias depois, Hercílio Mais agraciou-nos com suas sensatas ponderações. Paz em Jesus. Irmãos, não é fácil trazer ao mundo profano verdades absolutas, até então mantidas sob o véu de mistérios e superstições. O homem terráqueo encarnado na superfície pouco conhece de si e do planeta que habita. Talvez, se houvesse acreditado e praticado as sublimes lições do mestre Nazareno, não teríeis vós, neste momento, que levantar o véu, pois já não mais existiria. Infelizmente, a roda das encarnações encontra-se repleta de seres decaídos e rebeldes, não tendo ainda condições de assimilarem as lições recebidas do alto, seja por ignorância, rebeldia ou apatia. Irmãos, reafirmo apoio ao vosso trabalho. Os intraterrenos evoluídos sempre contribuíram de forma positiva nas realizações em benefício do planeta. Os espíritos superiores os conhecem e junto trabalham. Suas cidades extraordinárias beneficiam o planeta no seu equilíbrio. Seguir confiantes apesar das desconfianças e descrenças de muitos. Espere apenas do Pai, dos espíritos amigos e dos seres superiores que conduzem vossos destinos o crédito
e sentireis a satisfação do dever cumprido, para sempre. Exílio Mais, o médio ou canal que recebeu o maior número de obras de nosso querido mestre Ramatiz, foi o pioneiro desbravador de caminhos nunca antes trilhado por outro. Trabalhadores da luz, Ramatiz, nosso mestre Hercílio, nosso irmão muito querido, ambos discriminados por revelarem verdades ocultas. Conosco a história se repete. Hercílio Mais, ele foi banido da Federação Espírita do Paraná quando começou a psicografar os livros de Ramatiz. Ainda vou ter que fazer uma retífica aqui, mestre Durante, que eu dei uma olhada até na parte da apostila, mas o verificador ortográfico ele colocou Mães, Hercílio Mães. Mas eu vou trocar. Eu vou tirar o tio aí. Hercílio Mães. A turma galera do Live do Lar Estudos, fica ligado que eu vou atualizar, tá bom? Se você pegou essa apostila agora, tem alguns errinhos, desconsidera, eu vou atualizar e vou fazer essas correções, tá bom? Desculpa pelos erros. Acontece, né? Mas não é qualquer um que chama mais, né? Alguns vão entender como soma e outro como mães. Vamos lá. Palavras de esclarecimento. Ao longo de sua história, a humanidade terrena viu modificarem-se inúmeras vezes suas percepções acerca da vida, do universo e da própria existência da espécie humana. Mesmo assim, ainda cristalizamos nossas mentes nas verdades apresentadas pelas ciências ou religiões, como se fossem absolutas, fechando-nos para a descoberta do novo. Ou seja, tudo que é novo naturalmente assusta, né? Porque é mais fácil a gente ficar no aquele ciclo da tranquilidade, né? Daquele estágio que a gente conhece. Porque tudo que exige de nós mudança requer recomeço, e ninguém quer recomeçar. Todo mundo quer embalar do jeito que pode, sem grandes trabalho, enfim, nós poderíamos estar muito mais evoluídos do que estamos. Durante sua trajetória, as ciências modernas contribuíram estabelecendo métodos e técnicas para investigar o desconhecido, e com isso distanciaram-se mais e mais das realidades imponderáveis da vida, buscando reunir evidências que explicassem, numa perspectiva meramente materialista, fenômenos sísmicos, físicos e biológicos. A doutrina religiosa, por sua vez, multiplicou-se em grande velocidade, ora pela ânsia de dominação, para pela ânsia de obter explicações que pudessem aplacar as necessidades, curiosidades dos homens, preocupando-se quase sempre em demasia com a forma e muitas vezes desviando-se do conteúdo que, em suma, é comum a todas elas. Aqui, nesse parágrafo, a gente está fazendo um comentário sobre a doutrina dos espíritos, que está engessada. Consequentemente, esse engessamento, paulatinamente, foram feitos pelos próprios dirigentes, porque cada casa tem a cara do dirigente que comanda. Tem dirigente que não gosta de passar estudo aos seus médios, tem dirigentes que, quando passam estudo, ele quer estar no controle das possíveis líderes que possam surgir, então fica naquela roda viva trocando 6 por meia dúzia. E o que está para acontecer, que a doutrina simplesmente vai parar, porque os grandes expoentes da doutrina morreram. Aqueles que puxavam, como o Chico, o irmão que recentemente morreu, o Divaldo, e outros tantos que também... Mas não terão outras pessoas, assim, não tem o substituível, né? Nem o igual, nem o equivalente, porém, vem outra pessoa que tente suprir, ou mais pessoas que vão aí que está o problema. Substituir, não tem? As federações, elas sufocam novos líderes. Acabam limitando, é isso que o senhor está querendo dizer? Por quê? Não vai aparecer um novo Chico. Isso é verdade. Não vai aparecer um novo Divaldo. Poderá aparecer centenas, milhares de médios tentando fazer o melhor. Porém, nem sempre o melhor
satisfaz uma federação. Sim, isso também, né? Você percebe? Porque a questão é valores. Qual tipo de valor o senhor está falando? Valor financeiro? Valores financeiros. Ah, isso aí é muito comum, principalmente nós enxergamos quando estamos fora da caixa. Sim. É um ponto de vista que eu falo. Tentando dentro da E doutrina. vejo que muitos também enxergam isso. Quando vemos outras crenças, não vamos falar de partido político nem religião, mas outras crenças, Isso. que a pessoa tem que ir lá e deixar o seu Troco. um belo troco, né? Que trocão, hein? Então- Mas é de acordo com o que cada um acredita, faz. Não estou contrariando ninguém. Cada um faz o que achar melhor. Mas isso daí também acaba criando um cabo de guerra, porque é em Sim. busca do poder. Ou eu estou errado, Não, está corretíssimo. né? Porque, por exemplo, por que eles não assumem as obras de Ramatiz? São maravilhosas. Quem leu as obras do Sim. Ramatiz são maravilhosas. Uhum. Fisiologia da Alma, por exemplo, ele tece um comentário sobre a fisiologia da alma que até hoje não havia aparecido. Então, são preconceituosos com relação, porque a Ramatiz não tem federação que mande no grupo. O grupo dele é livre, assim como nós. O Rubataiana não foi aceito Tem grupos que controlam, né? Coisa. Uhum. Um dos diretores da Maria Modesta, na época, Uhum. foi fazer uma visita, ele era representante. Sim. Nós queremos que vocês fazem parte da nossa federação, tal, papapá, tal. Falei, olha, eu acho legal, eu acho bom e até fico feliz pelo senhor considerar nosso meio de casa capaz de fazer parte do vosso grupo, né? Aí ele falou assim, sim, claro, mas... E quando ele falou mas, Aí eu sim. falei, lá vem pedrada. Mas vocês têm que mudar totalmente a forma de vocês trabalharem. Vocês têm que entrar no ritmo que todas as casas cadastradas ao nosso grupo seguem rigorosamente. Quer dizer, em outras palavras, o Rubataiana iria deixar de existir e surgiria mais uma casa do jeito que eles queriam. Eu vejo que até no. Desculpa interromper o senhor, mas eu vejo que eu vou tomar a liberdade de falar que o Bataiana não é vou tomar a liberdade, né? Ele deixa livre para cada um fazer o que for melhor para ajudar o próximo. Exatamente. Eu vejo que é incrível isso. Não só o Rubataiana, todas as casas que Ramatiz é coordenador são livres. Inclusive, médiums, ele dá a oportunidade para médiums do grupo Uhum. somar informações. Quando eles pediram que eu começasse a colher esse material, por sinceridade, eu fiquei meio preocupado, meio com medo, porque eu não me achava à altura de desenvolver esse trabalho, porque chega numa hora, como você prova tudo isso? Não tem como provar. É uma questão de fé. Verdade. É uma questão de você aprender a se projetar e ir colher a informação em loco. É algo que não é considerado, até perante os estudos, normal, né? Às vezes tem pessoas que até mesmo quando está acompanhando a live, eu já falei algumas vezes em outras lives, que muitas pessoas, ninguém é obrigado a concordar e também seguir, não queremos que ninguém fique engessado, pelo contrário, queremos que vocês peguem esse chat, interajam, tira suas dúvidas, mesmo não acreditando ou querendo questionar, porque é um estudo. Sim. O estudo, ele vem através das questões, né? E basta não ficar engessado. E eu vejo que nas doutrinas, nas outras partes, na própria classificação doutrina, é uma orientação, mas só que uma orientação que te engessa. Ou você é isso, ou você não é. Vale refletir. Vale refletir, porque hoje, esse assunto, essa pauta aqui dessa live, como eu disse, estava no Paranormal Experience falando sobre isso. Quando eu peguei a apostila que eu estava preparando para entregar para a live do Lar Estudos, claro que eu não sabia que era mais, né? Eu vi que era mães. Falei, tá, tudo bem, se chama de mães, quem sou eu para falar, né? Aí eu li e falei, caramba, que coincidência, é um assunto da atualidade. E o senhor, quanto tempo faz? Que a gente começou? Não, nessa parte dessa apostila já faz um tempinho, não foi? Essa daqui, ela foi escrita em 2010. 2010.
2010. Gente, olha isso, atual hoje. O que muitos achavam loucura, ou não dava ouvidos, hoje é atual. Sim. É uma pauta atual. Atual. E já está havendo pesquisa constatando que, de fato, Então, e isso é real. aí é uma pergunta, acredita no acaso? É, Nada por acaso, eu vejo que com é certeza evidente. não. É interessante. Ó, gente, eu não vou deixar de falar e dar boa noite para todos vocês rapidinho, para depois retornarmos aos estudos. A Raifa foi a primeira a chegar, Claris Bela, ó, o Cláudio Calabrese, a Luciana Santos, fala Lu. A Lu conseguiu. Você conseguiu aí fazer a assinatura Live do Lar Estudos? Acho que sim, né? Parabéns, seja bem-vinda. Olha a Renata Gastrite aqui. A Regiane também tem. A Regiane Calabrese. A Mariângela. Fala, Mariângela, tudo bem? Ó, um abraço aos enamorados. Dia dos namorados são todos os dias. São todos os dias. É que hoje tem a fila do motel, né? Hoje tá a fila do motel, fila para jantar. É só passar estresse, você não vai namorar, você vai ficar na fila. Então, eu acho melhor ficar em casa. Vamos lá, a Sueli Santos. Aí, ó, parabéns, ó, mandando palminho pro. Obrigado. Completamos, né, um aninho aqui. Cida Vicente, a Gilza Maria, boa noite a todos. Aí, ó, o Plim Plim, o veleiro New Time. A Clarice, a Jaque chegou atrasada, então ela estava namorando. Olha, dia dos namorados, hein? O Jeová estava tentando fugir, falou, não, vem jantar, senta aqui. Nossa, o Jeová tá todo desconcertado agora. Ó, a Regina, tem a Regina Gastrite também, ó. O Ju também, fala, Ju, meu querido. Ó, o Jeová, boa noite, que Deus abençoe a todos, que a bênção de Deus estejam sempre com todos, que assim seja. Show. E eu coloquei um comentário, claro que deixei em evidência para você. Tá no chat? Aperta o xizinho, sai rapidinho e deixa seu like. Depois volta pro chat, não tem problema, você não vai ser expulso. Só sai do chat, aperta seu like. Já compartilhou? Ó, estávamos falando da doutrina. Você tem. Todas as lives eu acabo falando isso. Você tem vergonha de compartilhar esse estudo? Ah, eu não quero manifestar. A família vai falar. A família paga suas contas. As pessoas que vão falar pagam suas contas. Você tá cabreiro por quê? Compartilha a live, ajuda o canal a crescer. A família está crescendo, você já faz parte dela, tem que chamar mais pessoas com a mesma sintonia. Aí, ó, Debris, fala Debris, tudo bem, Renato? Ó, a Regiane Gazdovic, ó, Regiane. Ué, mas por que tá escrito Regina? Vai chegar a Jaqueline Lupa para Luciana. Eu aposto quanto que ela vai escrever isso, certeza. Ó, Calabrese, minha irmã, olha isso. É gastrite com calabresa? É, tem que ver com o seu gastro se pode, né? Brincadeira. Gente, continuando, só para dar uma descontraída, vamos voltar aos Vamos lá. estudos. A Terra está viva. Dentro e fora dela, a vida pulsa. Somos muitos seres, compartilhando da vida nesse planeta. E como irmãos, precisamos nos reconhecer para que seja, enfim, concretizada a ideal do amor proferido por Cristo. Aprendemos muito com os nossos irmãos intras, que estão tão próximos, trazendo tanto benefício ao planeta e a nós, pessoas encarnadas. Entretanto, eles vivem essa plenitude sem se deixar notar, pois sua extraordinária evolução não poderia, há tempos atrás, ser compreendida. E chegada a hora de expor a presença viva e pulsante dos irmãos e amigos intraterrenos, para aqueles que estão preparados os reconheça, e aqueles que buscam alcance compreensão. Jesus é a força que nos conduz e sustenta. Maravilhoso. Então, nós vamos para a apostila 4. Na apostila 4, isso aí já deixaremos colocado. Eu vou deixar o senhor ler que a apostila 4 eu vou disponibilizar ainda, hein? Tá. Vamos lá. Apostila 4, nossos agradecimentos. Este singelo material, em sua aparência, é rico e grandioso na transmissão dos conhecimentos que apresenta. Não quisemos pedir a alguém fora do GER, do grupo de estudo Rubataena, que fizesse correção ou coisa parecida, pois as mensagens emanadas pelas poderosas mentes dos seres que aqui depõem dizem tudo dispensando outras palavras, que nem sempre exprimem a verdade de nossos pensamentos, ainda mais se tratando de um assunto desconhecido, estranho e polêmico.
como esse, Vida Humana no Interior da Terra. Este humilde trabalho é fruto de um esforço do GER, que é o Grupo de Estudo Rubataiana. Temos, sim, que agradecer a Deus e a Jesus, aos queridos mentores Ramatiz, Shamahari e a grande Fraternidade Branca Universal, que nos deram esta oportunidade bendita de trabalho espiritual, muito além da nossa capacidade e merecimento. Agora que eu li aqui Fraternidade Branca, eu lembrei que o Ramatiz é um mestre Kutume da fraternidade. Caramba. Então, ele fica na fraternidade e os assessores dele comandam o resto. Impressionante. Veja o grupo como é que é grande, né? Não é pouco. Muito bem. A espiritualidade amiga que trabalha conosco em todas as atividades e situações, as mais diversas, e como não podia deixar de ser desta vez, dando-nos apoio, cobertura e segurança, protegendo-nos dos ataques incessantes e ininterruptos das forças involutivas. Agradecemos também aos grandes seres extraterrestres, os insignes comandantes Astar Seran, Setum, Senar e Yuri, extensivamente a todos os outros comandantes extras e sua magnífica equipe de trabalhadores da luz, nosso irmão das estrelas, como carinhosamente o chamamos. Quanto aos queridos e abnegados irmãos intras, não precisamos agradecer, pois já fazem parte do nosso dia a dia e é o objetivo desse estudo. Agora parece piada o que vamos dizer, mas é verdade, somente verdade. Por que não agradecer também aos nossos incansáveis inimigos bruxos, feiticeiros, magos, negros e outros do presente e do passado, encarnados e desencarnados, que pensavam buscar lã e saíram tosquiados, interferiram e continuam na mesma linha dura de perseguição durante 24 horas do dia para destruir-nos, encerrarem nossas atividades. Vã esperança, sonho irrealizável. Todo esforço deles redundou em fortalecimento para nosso espírito. Provamos para nós mesmos que crescemos espiritualmente, testando nossa coragem, união, obediência, disciplina, astúcia, prudência, renúncia, confiança e fé. Esses infelizes irmãos foram para nós excelentes instrumentos de prova, bons professores, por sinal, né? Perfeito. Obrigado, insensatos irmãos. Um dia, num futuro remoto, vocês também passarão por provas semelhantes. Mesmo porque é lei divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Morreremos sim, pois tudo que nasce morre, porém um dia que o Pai nos chamar, não por capricho ou desejos de trevosos, e assim oferecemos a vocês esse trabalho simples na apresentação, porém tremendamente grande, sublime e maravilhoso na sua essência. Que Jesus nos abençoe. Mensagem que apresentam a obra vários seres. Então, daqui para baixo vai surgir vários irmãos dando as suas opiniões, que são muitas as moradas do Pai. Já está popularizado em nosso mundo, que são muitas moradas subterrâneas na Terra, deve popularizar com mensagens simples e fartas. Que as trevas tentarão podar os passos, não há dúvida, não há novidades. Garante o escudo com a fé confiante, pois o objetivo da luz é superior aos destrambelhos daqueles contrários à força e luz. Paz do Mestre Jesus, Mestre Rampa. Então aqui nós temos um desenho, o primeiro desenho mostra o núcleo da Terra como é. O núcleo da Terra, ele não é maciço. Eu consigo mostrar aqui que está aqui no desenho? Para eu pegar e mostrar pro pessoal? Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Vamos ver se sai alguma coisa. Se não sair, tudo bem. Aí depois vocês vão pegar na sala da live do Lar Estudos. É que aqui está em preto e branco, né? Vamos ver se eu pego aqui numa outra câmera maior. E que aparece o núcleo da Terra, né? Correto? É, o núcleo da Terra. E aqui tem as camadas, né? Das civilizações. Isso. Olha. Deixa eu ver se eu consigo puxar o arquivo original, mestre. Para ver se compartilha com o pessoal, né? Vai lá no eu vou puxar Mestre aqui. Google. Ó, vou aproveitar até um gancho aqui que tem geralmente, devido a estar controlando a live aqui, vendo analítico, vendo os comentários, o chat,
fica difícil respondermos a turminha do WhatsApp. Mas veio uma mensagem bem de cara aqui e eu deixei em destaque, que é o Joel de Santos. Ele perguntou: este conteúdo, essa apostila, ela está disponível na live do Lar Estudos, correto? Eu falei, sim, na Hotmart. Estou te respondendo agora aqui na live. Em conjunto, ele falou assim: ó, de onde vem tamanho conhecimento? Já existe muito material. Esse material é o Eu acho que ele seguinte: perguntou em específico o que estamos esse falando na daqui, live. esse que nós estamos passando Uhum. é a somatória dos médiuns em projeção, mais os estudos de Ramatiz psicografado pelo Ercílio Mais. Entendi. Então foi Você as fez, experiências vividas como projetados você fez uma combinação. e, Até mesmo e que eu os lembro que o senhor estudos. fez uma síntese, né? Com certeza. Então, já muito bem explicado. Então, você fez uma combinação do conhecimento de estudos, Sim, em conjunto, com as a experiências que a gente experiência do senhor, viveu. né? Não só Uhum. minha, do grupo Sim, isso é maravilhoso. que participou, né? Sim. É, porque todo esse material está nos livros escritos por Ercílio Mais, ditado por Ramatiz. Uhum. Então, são, parece que 16 livros, se não me engano. Então, como eu sempre li toda a obra de Ramatiz, eu ia escrevendo no caderno aquilo que me chamava a atenção. Uhum. E a primeira vez que me chamou a atenção sobre isso foi quando o Rubataiana me levou com ele para ver, pela primeira vez, assustado como um bichinho. Eu acho que qualquer um ficaria assustado. Eu nunca tive essa experiência, mas qualquer um ficaria assustado, né? Até Projetar mesmo falar em dessa pauta si, assusta as pessoas até de falar, né? projetar em si é natural, todo mundo se projeta. Uns lembram, outros não lembram. Ah, eu tô na parte dos que não Mas lembram. ir atrás de experiências, viver experiências com seres diferentes, Uhum. no início me causava uma certa resistência, né? Até que ele pegou um dia e falou: não, hoje vamos só nós dois, que é para você começar a fazer o trabalho. Aí, ó. Aí ele me levou primeiro no Grande Coração, onde eu tive a oportunidade de visitar a colônia por algumas vezes. Sim, E lá, todos aqueles que no século X foram discípulos de Ramatiz estão lá no Grande Coração. perfeito. São esses discípulos dele que fazem toda a obra dele girar pelo mundo. Não Uhum. só no Brasil, no mundo inteiro tem representantes, médiuns que trabalham com algum discípulo de Ramatiz. Isso aí é evidente, tanto que quando colocamos dizendo mesmo que a própria pauta, né, da live está colocada a isso, é porque é um assunto que não é somente aqui, a live do entre vários pontos do mundo está falando exatamente sobre isso. Exatamente. Então, essa somatória que foi feita tem a experiência de cada um que vivenciou, Uhum. que a gente passou o papel e fomos juntando aquilo que era muito semelhante, né? E dando sentido à apostila. E mais os estudos já passados por Ercílio Mais em vários dos livros. Então a gente juntou todo esse conhecimento que se tornou um material muito rico. Oh, Eu estou ontem, terminei a apostila 11 e a gente vai, enquanto eles estiverem produzindo, a gente vai passando. com certeza, isso daí tá maravilhoso. Tô pegando aqui as informações até para mostrar, mas vou ver se eu consigo puxar isso aqui. Que tá uma briga danada, mas vamos lá, vamos ver se atualizou. Deixa eu ver aqui. Ah, atualizou. Agora eu vou mostrar para vocês o desenho que o mestre Ricardo falou das camadas. Olha, demorou, mas ó, isso aí foi uma briga. Eu tava olhando aqui para baixo que eu tava entretido e prestando atenção ao mesmo tempo. As camadas que colocam a civilização intraterrena. Então, Muito vocês bom. veem que existe uma abertura no Polo Norte e uma abertura no Polo Sul. Isso mesmo. Os confederados estão em volta da Terra. Perfeito. Ninguém entra e ninguém sai
sem autorização dos confederados. É, E para entrar aqui dentro, onde está a Agartha, foi a primeira cidade que surgiu na época antes da Lemúria, antes da Antártica, sim. antes do continente Mu, foi a primeira que surgiu e aqui foi se desenvolvendo eles chamam do rei do mundo, né? O Uhum. rei do mundo, que na verdade não era rei nenhum. Ele era só digamos, um símbolo, né? Uhum. Kumara, Sanat Kumara. Entendi. Sanat Kumara, quando a Terra foi o primeiro ser que veio de Vênus, Uhum. inclusive Jesus, que era de Sírios, estava em Vênus em estudos, ele aproveitou, veio junto com os Kumaras, né? E ele ajudou na construção da Terra, mas ele não se pegou muito aos detalhes. Então ele ficou fascinado quando ele viu os detalhes do planeta, né? A natureza em si, Uhum. a entrada e a saída, que o núcleo não é maciço. O que é maciço é o núcleo onde tem o líquido ainda. Já bateu curiosidade exatamente agora. Nas erupções vulcânicas, no caso, né? O vulcão Existem veios. É como um corpo que tem é como se fosse uma chaminé que vai ter que expelir, ter que jogar fora. o que é Ah, pra- esse núcleo. geralmente quando tem uma erupção vulcânica tem. Sim, esse núcleo ele é estável, né? Uhum. É ele que mantém o equilíbrio. É como um dínamo, ele faz o papel de um dínamo, Uhum. né? Em volta desse núcleo existe o vazio, existe a camada de proteção que é feita Tem com água aí, mestre? que é feita com uma parede de pedra. Uhum. Me parece que a base de ferro, vestígio de ferro, coisa semelhante, a parede tem mais de 7 quilômetros. Não tem como destruir. E o núcleo está dentro. Uhum. Só que o núcleo, ele é constante. O que aconteceu quando os nibiruanos vieram para a Terra? Eles trouxeram a Lua, que nós não tínhamos Lua, a Lua é artificial, totalmente oca. Eu vi isso num filme que chama Moonfall. Quem não assistiu, assiste. Nossa, que legal, hein? E trouxeram a Lua para forçar o movimento da Terra É um anti-horário. satélite artificial, né? Então, com porque ela gira, né? A Lua gira, tem Uhum. todo Sim. um processo próprio, né? E com isso eles conseguiram fazer com que a Terra girasse anti-horário. Uhum. Porque até então os povos eram de quinta dimensão. Quando começou a girar anti-horário, começou a densificar tudo. Toda a natureza era de quinta dimensão, os animais de quinta dimensão, os Aí tudo seres de começou a quinta dimensão. transformar a terceira dimensão que Isso. vivemos. Então, nesse girar no sentido anti-horário, foi baixando a frequência e, consequentemente, criando um corpo denso. Perfeito. Então, as árvores hoje é resultado disso. E o ser humano hoje é resultado disso. Uhum. Esse nosso corpo, ele vibra frequência muito baixa e Sim. lenta. Por isso que para nós existe tempo, porque esse corpo não aguenta mais do que 100 anos. Apesar que tem pessoas que já passaram dos 100, né? E estão muito melhores do que muitos jovens que estão por aí. A longevidade está vindo, né? A longevidade está vindo. Então, o que aconteceu? Esse pessoal dos intraterrenos, eles não envelhecem, porque tudo é extremamente estudado, harmonizado, equilibrado, temperatura, comida, Tudo. tudo. Tudo do jeitinho que tem que ser. Então, não há envelhecimento. Agora todo mundo quer ir para baixo da terra, né? Antes todo mundo tinha medo de ir para 7 palmos do chão, agora o pessoal quer ficar quilômetros depois dessa. Ó, tem uma pergunta da Mariângela aqui. Essa pergunta é interessante, eu gostei. Aqui não ficou muito bem porque eu tive que mudar o arquivo, mas eu vou ler aqui para vocês, já vem a Jaqueline me zoar. Onde foi a segunda experiência do senhor Ricardo? Foi numa cidade intraterrena? Numa? Vamos lá. A Mariângela perguntou: onde foi a segunda experiência do senhor Ricardo? O senhor Ricardo é o senhor. Sim. Foi numa cidade intraterrena? Primeira vez que eu fui sozinho com o Rubatanhana, que ele me levou na colônia primeiro, me preparei, vibratoriamente falando,
Uhum. Aí ele me levou para Okai, que é uma das cidades, Okai, que a gente vai falar sobre ela. E a amorosidade das pessoas, eles são meio altos, Uhum. né, mais ou menos da sua altura, tem um pescoço um pouquinho alongado, Caramba. mas braços normais, pernas normais, e se alimentam só de frutas, verduras que eles mesmo plantam na água, Uhum. né? Acho que é hipônico o nome. Então, foi a sua segunda experiência, foi lá. Foi lá em Yokai, Interessante, hein, gente? a primeira vez. Mas foi uma coisa que me marcou pro resto da minha vida, Não tenho dúvida. essa experiência. Olha, eu não poderia deixar de dar boa noite pro Marcelão. Marcelo Pacheco, abraço, amigo, boa noite. Então, esse contato com eles foi assim muito interessante, porque o que eu sentia, que eles me conheciam há muito tempo, a impressão que eu tive. Mas para mim era a primeira vez, pelo menos que eu lembre, Sim. era a primeira vez. Então, sabe aquele filme do ET lá, Uhum. que pegaram o cara e levaram para dentro da água? Eu me senti o próprio. Sim. Todo mundo querendo mostrar tudo, como é que era a plantação, como é que os animais eram tratados. Caramba, que legal. Tem tudo lá, Então teve uma boa receptividade. muita, até demais. Olha que maravilhoso. Depois disso, ele me deixou um tempo para refrescar a memória, sabe? Eu fiquei tão ansioso, tão eufórico, Com as mudanças, que eu tudo. saí meio do eixo, né? Você Então, não saiu pegando as frutas. Não, vou levar. então é uma coisa que realmente a primeira experiência Sim, marca muito, né? marca, sim. E aí ele me deu um descanso de algumas semanas, aliás, várias semanas, e me perguntou: você quer fazer esse trabalho de passar esse material? Se você não quiser, não tem problema. O pessoal do Rio já está pronto para pegar e fazer. Uhum. Aí bateu o orgulho ferido, né? Por que não fazer? Poxa, ainda recebeu um presentão, Né? Por né? que não fazer? Então, com muita dificuldade, porque De presente para presente, né? Hoje o senhor entrega de presente para todo mundo. eu me entreguei de corpo e alma nos livros, estudando, Uhum. procurando fazer uma coisa que dê sentido. E em 2010 já estava pronto um contingente bastante. 2010, Então, olha isso. aí foi quando eu tive coragem de marcar a primeira reunião pública. Ah, que o senhor falou. Então conta de novo. Conta que sobrou um palitinho. Aí eu divulguei a prefeitura, consegui na prefeitura que eles pulverizassem a reunião em alguns jornais, né? Quando cheguei no lar, eu via montoeira de carro lá fora e tinha gente saindo até pela janela, ainda bem que não tem janela. Tinha mais de 150 pessoas. Aquilo, a emoção é enorme, né? Sim, Poxa, a primeira reunião, tudo isso. sim. Aí eu abri, mas eu abri porque abri a reunião falando da consciência una, da importância de desenvolvermos a consciência una, né? E esse estudo da consciência una está nas nossas apostilas. Então, depois já entrei. Dá um spoiler. O que é consciência una? Todos nós estamos conectados. Não existe você, não existe eu, Sim. existe nós. Então, esses 6.000 e pouco pessoas Poucos, 6.000 todos, né? Então, que estão já passamos em conectados conosco, 6,5 já. é um só, Forma uma egrégora. uma egrégora. Imagina quando o ser humano aprender a lidar com isso, o poder mental que não sai de uma egrégora. Verdade. Aí entra o perigo daqueles que têm má fé, né? Então, tudo tem que ser muito bem feito na hora certa, no momento certo. E a prática dessa coisa, nós vamos ter que passar a transição para depois essa prática se tornar intensa, intensificar essa prática, né? Uhum. Então, até 2030, a gente vai passar um pouco disso para preparar como vai ser depois de 2030. O senhor falou sobre prática. Tinha uma dúvida
Eu não vou me recordar, porque eu acabei não anotando, mas eu lembro da pergunta, que passaram através do WhatsApp também nessa semana, que colocamos em pauta na semana passada, referente ao problema das pessoas terem um excesso de conhecimento. Perdão, nós falamos na primeira aula grátis de radiestesia para o pessoal da Sala VIP. Depois eu vou falar do curso, gente, para não esquecer. E falo, que nós falamos que tem que praticar, né? Estamos numa situação, ó, por exemplo, hoje é um assunto da atualidade que estamos falando aqui na live, mas foi escrito em 2010, né? Hoje estamos na era da informação. Você, num piscar de olhos, quantas mensagens você já recebeu hoje? Você já entrou na rede social, você já foi em várias redes sociais, já viu vários vídeos, já pegou várias mensagens, já pegou a primeira da live do lar que vocês recebem na sala VIP. Tudo isso é uma informação. Sim. E quando a gente fala disso tudo, o senhor falou agora, é por isso que eu lembrei da pergunta. Qual é o problema das pessoas não colocarem em prática tanta informação? As pessoas, elas adquirem informação, até quem tem boca vai a Roma. Hoje, na ponta do teu dedo, se você quer obter essa informação, você dá um Google, você acha. O problema está em se expor, porque quando as pessoas se expõem, por exemplo, eu vou dar a minha experiência nisso. Então, por favor. Quando eu comecei a sair da caixinha, ou seja, eu era até então um espiritualista, ubandista. Quando chegou o Ramatiz e começou a passar material. Aí eu cheguei para minha esposa e disse, ó, não dá mais para a gente ser ubandista, porque não casa uma coisa com outra. Foi quando eu descobri que a incorporação não existe. Isso dá um curto-circuito em muitas crenças, né? Então, até então, alguns vão como entender que a médium, incorporação existe em questão de certos fatores, até da experiência, no que cada um acredita, sim, e na classificatória do que o senhor, através da sua experiência, criou outra conclusão, né? então, Lembrando que a interatividade aqui entre todos, tranquilo. o que acontece? A diferença, a explicação é fácil, mas a diferença é enorme. O que chamam de incorporação é animismo. Como seria o animismo? Por exemplo, hoje nós vamos numa casa de umbanda, qualquer coisa do gênero. E você vê, um recebe caboclo, outro recebe preto velho, outro recebe tal, e você querendo receber alguma coisa, você não sente nem arrepio. Primeiro dia, você vê todo mundo recebendo e você não recebe nada. Na outra semana, a mesma coisa. Na outra semana, a mesma coisa. Aí você se enche de razão, fala, hoje eu vou receber. Aí você começa a fazer igual que eles fazem, entendeu? Mas Isso é animismo. Então, mas nesse caso, a pessoa também, não vou falar num contexto leigo, levantar uma anteninha também, receber mensagem do outro lado? Pode, mas para você receber mensagem, você não precisa incorporar. Então, existe, querendo ou não, um contato. A conexão é a palavra. Existe a conexão. Entendi. É que, às vezes, impacta, né? Nas tuas costas aqui, O que tem? nesse... Por pensei enquanto, que você já tá nada. falando. Nesse osso Da clavícula? escapular, Escapa. tem um chakra chamado humeral. Sim. Então, o espírito que vai se comunicar, ele põe a mão nesse chakra, se conecta Conecta com você. mentalmente Como se fosse um plug com você. USB. Dá a conexão. Né? Se você for um médium ainda em fase de burilamento, você sente a intuição e repete. Quanto mais verdadeiro você for nesse trabalho, mais você se prepara para a conexão mais prolongada. Ou seja, você foi fiel àquele ser espiritual que se conectou a você. Perfeito. Você passou com a tua voz, porque eles não fazem questão de aparecer. Sim. Eles querem só que a missão vá para frente. Então você foi verdadeiro diante daquele momento. No outro dia também, no outro dia. Chegou uma hora, essa conexão ficou tão perfeita que você não vai saber o que é seu e o que não é seu. Entendeu? A harmonia É entre totalmente válido, até para esclarecer, tirando o susto que eu tomei. Eu falei, o que está acontecendo aqui? A harmonia que existe entre você e o comunicante é tão perfeita que você passa a se perguntar, isso é meu ou é dele? Perfeito. A resposta é, não tem a mínima importância. Seja teu ou dele, se está sendo coerente, não se preocupa. Vai em frente.
É assim que eu faço. Mas até em questão de falar, já incorporou, já fez isso, fez aquilo, já viu o espírito? Nunca, não. É uma outra situação. Eu incorporava. Eu lembro, mestre, que até mesmo com o mestre falando agora da incorporação, o mestre explicou. Tem os termos certos para o pessoal, que o pessoal leva ferro e fogo as palavras, né? É, Ah, isso não existe. Como não? Ele é bandista, isso, aqui. Não, ele está explicando, através do conhecimento dele, onde ele tirou essa conclusão. Acho que as pessoas têm que sair do ferro e fogo. Sai um pouquinho do ferro e fogo. é. É preto no branco, branco no preto. Não é assim, beleza? Fica aberto a escutar, entendeu? Até mesmo eu tomei susto aqui. Até vou falar diante de uma experiência que já numa live do tratamento à distância que nós fizemos, o senhor lembra que eu dei uns. Eu dei quase a live e seguiu sequência com o mestre e eu quase fui embora. Se não fosse as cutucadinhas, eu vou. E que porque foi muito boa a vibração, né? E nisso daí, não vou falar que eu tive experiência, mas também tiveram outras lives que o senhor viu, né? Falou, ó, tem outra aqui atrás de você. Eu falei, eita, Layala. E era bem no começo da live. Eu falei, vixe, o que que vai ser de mim aqui? Então, quando eu me dei conta que a incorporação, Hum, você prova hoje cientificamente quando há uma conexão perfeita ou não. uhum. A incorporação em si, como a gente vê, não existe. É animismo. Agora, imagina você chegar para um médium desse e dizer: escuta, você não tem nada aí, é você com você. Eu já cansei de fazer isso com os médiuns. E quando eu falava a verdade, eu falei: vai estudar, vai entender. Aí eles preferiram fazer o quê? Sair e ir para outro centro onde eles faziam tudo o que queriam. Poxa, a gente vai tocar em assunto delicado. Assim, tem uma pergunta da Sueli, só para depois eu voltar a esse assunto delicado. A Sueli fez assim: vou ver se eu consigo tentar passar sua mensagem, Sueli. Mestre Ricardo, mas quando já acontece isso, de não saber quando a gente é a gente ou não, no caso eu acho que é relacionado à incorporação, tá? Não tem problema nenhum. Quando dizem que somos médiums transporte consciente. Então, não tem problema nenhum. No caso, o transporte consciente seria em relação à mensagem. Sim. De você, não é necessariamente você estar com o espírito dentro de você. É a conexão que você tem com ele, não Conexão. necessariamente tem que estar dentro. Começa com o espírito e não entra dentro. Então ele está no lado conectado. Isso. É isso. Exatamente. O espírito fica no campo vibratório do médium. E esse espírito comunicante. Então seria de acordo com como se fosse o filme do que aparece Chico Xavier. Aparece o André Luiz atrás Exatamente. e o Chico Xavier sentadinho lá. Escrevendo, mandando. Não tem ver. ninguém dentro do Chico Xavier. Não. Está Ele está totalmente conectado. consciente. Ele só deixa o braço solto e Para seguir, é como se fosse o comando. O que eu falei, plugou o cabinho USB, mandou os comandos para lá. Até mesmo quando o senhor falou de A pegar psicofônica é a a mesma psicofone, pegar os coisa. comandos das cordas vocais e Então, hoje tem um grande médium é uma conexão, psicofônico, gente. chama-se, é lá em Franca, um médium, Uhum, João Berdai. Ele é um médium, uhum. ele faz cirurgias espirituais. Ele é totalmente consciente e ele não corta nada, ele só passa a mão em cima. Ele passa a mão, a pessoa sente a dor como se estivesse sendo cortado. É a energia magnética que provoca essa sensação. Olha aí. Ele atende 6.000 pessoas no fim de Então, semana. até em questão da experiência, por exemplo, a energia magnética que assente como se fosse, né, uma ação de corte, alguma coisa assim, é para a pessoa ter esse acesso, né? É para saber que foi cuidada. Porque se não sentir nada, vai dizer, pô, ele só passou a mão na barriga e não senti nada. Então, a dor é Tem provocada. que entregar a dor para a pessoa sentir Sentir que foi feito trabalhado. alguma coisa. Uma conexão, né? É uma conexão. Muito bom. Gente, até se for colocar que diferença faz, perdão, a conexão é tudo junto. O importante disso tudo Uhum. é a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. Esse é o grande lance. Porque tudo que é errado aparece mais cedo ou mais tarde. É uma questão só de tempo. O lar tem 48, vai fazer 48 anos esse ano. Caramba, é muito Quer tempo. dizer, para mim, metade da minha vida está lá. É minha idade. É minha idade. E nada perdura tanto se não houver uma coordenação central, uma coisa
que venha de cima para baixo, né? Então, o Rubataiano, ele foi o espírito que, quando ele assumiu o lar, ele mudou totalmente o lar. E eu tinha acabado de deixar os trabalhos de Umbanda. Uhum. Daquela época, eu tenho só três pessoas só. A Mariazinha tá lá, né? A Mariazinha Firme e forte. Adoro ela. Adoro. tá com a gente esse tempo todo. A Marluz também, é da mesma época. E mais uns 2 ou 3. E o resto, eu já cheguei a ter mais de 120 médios trabalhando. Numa reunião que eu fiz, para mostrar as mudanças que nós íamos fazer, 80%, Geral. agora. Eu recomecei. Isso aí encaixa como uma crença limitante. Sim. Que a pessoa está engessada num contexto A que pessoa está engessada no modelo de não trabalho aceita e a não mudança. aceita a mudança. Eu acho que isso daí é o defeito não da maioria do ser humano, da raça humana tem esse defeito. É difícil o ser humano mudar. Eu vejo assim, eu adoro mudança. Quantas vezes nós mudamos a live do lar? Mas isso aí eu acostumei, eu tive que viver a mudança. Mas tem pessoas que relutam para mudar qualquer coisa, até mudar um vasinho do lugar, né? Infelizmente, né? Até mesmo, eu lembro que tinham pessoas que estavam relutantes. Quando eu comecei no Rubataiana, aí eu comecei a levar as primeiras lanternas de cromoterapia. Aí começou a ter sucesso da lanterna, todos começaram a adquirir, até chegar no ponto que eu mostrei, falei, ó, agora a lanterna tem um aplicativo. Essa lanterna tem um aplicativo que você consegue colocar muito mais cores do que o controle remoto permite. O controle remoto, se você for ver, eu sou daltônico, vejo menos que vocês, mas tem 16 cores ali. O aplicativo tem muito mais, quem tem a lanterna sabe. E aí eu comecei a fazer um indicativo do aplicativo e muitas pessoas estavam relutantes. Falei, não pode pegar no celular. Falei, gente, você vai utilizar o celular não para falar no WhatsApp, não para falar na rede social, não para você interagir com a pessoa que está no outro lado, e sim para você usar como controle da lanterna. Mas a pessoa fica relutante porque na concepção dela, Exatamente. o celular é para isso. É o condicionamento, né? O celular serve para câmera, serve para escutar música, serve para tanta coisa, né? E uma delas é o controle da lanterna. Mas é uma concepção que fica engessada, a pessoa fica falando, poxa, eu tenho dificuldade de aprender. Gente, é só dar o primeiro passo. Tem medo? Vai com medo mesmo, né? A mudança para o novo requer boa vontade. Uhum. Porque toda mudança, por mais que você tente aproveitar ao máximo o antigo, não tem como ser novo tendo vestígios de coisa antiga. A mudança é total. Se for meia boca, não é mudança. Então, quando você tem que mudar determinadas regras que vêm da espiritualidade, mais da metade do grupo não aceita. Porque requer o quê? A gente vai voltar no assunto delicado. Requer voltar de novo ao estudo, à percepção, àquela busca que não tem como fazer a não ser fazendo, né? Mestre, deixa eu só pegar aqui na sequência que tem... Maria Ângela falou, já estive numa cidade intraterrena toda de cristal. Segundo o seu Ricardo, após eu descrever todo lugar, estive em Lins, né? Cidade intraterrena, sobre Fátima, em Portugal. É maravilhosa. Caramba, nem convida. Olha aí para aí. Caramba. Lins Fátima, ela será o centro de comando da Terra depois da transição. Aí a Sueli aqui embaixo, ela falou, sim, lembra de tudo. Na parte, quando envolve do que a gente está falando do assunto da incorporação, né? A Jaque veio aqui. Vamos ignorar o comentário. Não tô brincando. Senhor Ricardo, e como que no candomblé tem aquelas entidades que pisam cacos de vidro, né, em cacos de vidro, em brasas acesas, etc. Não é incorporação? Tudo técnica. É treinamento e técnica. Eu posso falar que é técnica. Eu posso falar que é técnica porque eu criei treinamentos mais intensos que isso, que as pessoas entram, tem medo de entrar num lago, entra no lago, tem medo de passar no fogo, passa no fogo. É treinamento. Aqui, ó. Mas, né? Quem sou para falar? Para o leigo, ver um fenômeno desse, o cara pisando nas brasas sem queimar, para o leigo acha um milagre, acha uma coisa, mas quem conhece a técnica, por exemplo, os hindus, eles passam a mão assim, as mãos deles aqui e aqui na sua mão, pega uma agulha desse tamanho e tira do outro lado. Sim. Você não sente nada e não sai uma gota de sangue.
Mas tudo isso é uma parte de comando do próprio Sim, controle corporal. exatamente. O próprio controle corporal, você. Naquilo que ele passou a mão aqui, ele já mandou a mensagem para o teu inconsciente. No ele fazer isso na tua mão, a Sim. mensagem já foi para o cérebro, neutralizou a área que ia fazer a experiência, o cara enfiou a agulha e tirou do outro lado. Não sai uma gota de sangue, nada. E se fecha normalmente. Envolve o mesmo processo quando falamos em questão de. Não deixa de ser um treinamento, isso é um treinamento. Vamos pensar do mais simples. Você começou a fazer uma caminhada daqui, das Astúrias até as Pitangueiras. Ah, eu consigo. Você vai na linha de pensamento do eu consigo. Eu vou falar, daqui a pouco eu vou encaixar com a brasa, tá? Aí fala, eu consigo. Aí começa a caminhar, vê que a caminhada é mais longa do que você imaginava na sua concepção. Caramba, será que eu consigo? Já começou. Chegou no Sobre as Ondas. Putz, eu não vou conseguir. Agora vamos inverter? Você pegou a mente na mente. Ela condicionou a te colocar um farol vermelho para você falar que não consegue. Agora, vamos pegar a Jaqueline aqui. Vamos pegar a Jaqueline. Jaqueline deu as mãos para Mariângela e saiu daqui das Astúrias para ir para as Pitangueiras. Atravessaram a Pitangueira e chegaram no Chegaram na Torto. enseada. O que aconteceu? Distraiu a mente, o corpo estava em ação e ele executou. O processo da brasa é semelhante. É um treinamento mental que você burla o sistema para o teu corpo não prestar atenção na dor. Exatamente. Porque isso aí já é comprovado, mas são muitas situações que às vezes a pessoa se machuca e não percebe. Porque não viu. Quem não vê? Assim, o que você não vê, você não sente. É exatamente isso. Um outro exemplo interessante para somar é aquela viagem que eles fazem lá na Europa, que vão caminho são não sei como é, não, que eles vão em várias cidades, Uhum. vão fazendo. Então, eles veem os anjos, eles veem santos, eles veem tudo, mas eles não levam a coisa para o lado da razão. O estresse provoca Uhum. a Interessante. química cerebral que você vê tudo que você nunca viu, A famosa miragem. Seria a miragem no deserto. entendeu? Uhum. Então, o caminho São Caetano, não, esqueci o nome do santo. Então, eu falava, nas aulas eu falava, por que você não faz o caminho da Bertioga? Pega a estrada Rio Santos e vai até Bertioga. Mesma coisa, você não precisa ir para a Europa. Aqui, que aqui é diferente, você só vai ver mangue, Aqui é né? Brasil, né? Não tem nada de diferente. Tem Então, essas a partes. mente humana ainda é desconhecida. Está muito longe ainda da gente ter um controle total dela. E os que têm esse controle, que são voltados para o bem, não ensinam. E os que têm esse controle, que são voltados para o mal, fazem uma maior bagunça que você possa imaginar. Esse é o problema do autoconhecimento. Depende da índole de cada um. Então é importante que a gente tenha a convicção das coisas que, por exemplo, as irmãs que falaram, que fizeram a projeção, Uhum. vivenciaram a A experiência. Mariângela, né? Então, elas são testemunhas disso que está sendo transcrito aqui. Impressionante. Porque ela viveu a experiência, né? Então, com certeza, ela se abriu agora porque estamos falando disso, E muitas outras pessoas, a ideia é essa. A ideia é entendeu? exatamente essa. Quantas e quantas pessoas já fizeram a experiência semelhante, mas têm medo de falar? Tem medo de falar, achar que é doido, né? É verdade. E eu que sou doido, não tive a experiência, gostaria de ter e não tenho, aí eu tô aqui aprendendo com vocês. Fica na espera, né? Eu tô na fila da espera. Mestre, Isso. eu só queria pegar o gancho para eu não esquecer. Aí a Fique à gente vontade. prossegue no estudo aqui. Gente, até veio um outro comentário aqui para eu esclarecer, que foi logo no início da live que deu um espanto no pessoal. Aí eu falei, não diga que eu não avisei. Nós anunciamos o curso de radiestesia. Aliás, a maioria votou e pediram para ter o curso de radiestesia. E radiestesia foi o vencedor, foi o primeiro curso agora que está rolando após a cromoterapia. Aí eu falei, gente, quem é assinante da Live do Lar Estudos terá uma promoção que era, a primeira promoção foi R$ 299,99. Aí falei, ó, vai acabar a promoção e vai para o preço de R$ 399,99. Já veio gente, ó, né? Eu falei, avisei.
Aí passaram 2 semanas. Agora na Hotmart, eu falei, ó, se entrar na Hotmart, vai para o preço padrão. Então, a Hotmart hoje está R$ 899,99. Nossa, tudo isso que o povo ficou, né? Eu falei, eu avisei, porque a Hotmart tem que ganhar e o curso também tem um fundamento de estudos, tem aplicação, e tudo isso é para ajudar o Lar Rubataiana também e a Live do Lar. É uma parte pedagógica, é um curso profissionalizante de vocês. E tem que dar valor a isso, hein? Ó, porém, como tem aniversário, fizemos aniversário agora, mantemos até o final desse mês, eu acho que dá, né? Quem é assinante, somente exclusivo. Live do Lar Estudos, quem é assinante da Live do Lar Estudos, chama no inbox do WhatsApp e nós faremos por R$ 399,99, ok? Se você entrar na Hotmart agora, vai estar R$ 899,99. Então, quem é assinante, chama no inbox que nós fazemos esse preço, tá? À vista no Pix, no cartão tem os jurinhos da maquininha lá eletrônica, essas coisinhas aí. Então, fica ligado, chama no inbox para fazer esse preço especial. Não é mais preço antigo. Então fica ligado com isso. Que o pessoal adora jogar na cruz, né? Ah, que absurdo. Não, absurdo é você não prestar atenção. Absurdo é você dormir no ponto, né? E para de chorar. Pô, dá valor, meu. Que é isso? Ó, continuando uma outra parte aqui, só para esclarecer. Fica à vontade. A última dúvida aqui que veio do WhatsApp, eu falei do curso para não passar em branco, agora já passei para vocês. Então, faça assinatura, já vai pegar apostila, estudo antecipado, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Dá valor para a Live do Lar, dá valor para o conhecimento do mestre Ricardo. Poxa, para de cuspir pro teto, vai cair na tua testa. Então, voltando na parte da espiritualidade, eu falei em questão de um assunto delicado, até mesmo que a gente já colocou em outras situações, até mesmo dos médios do lar, que não, até mesmo vai encaixar um pouco da parte de incorporação, que alguns falam, ó, recebi orientação, mestre, que tem que fazer assim, assim, assado, né? E nós fizemos até o manual dos médiuns, falando, ó, não é, meu, as macas não é vaga de garagem, não é vaga demarcada, e existem pessoas que ainda têm essa crença, e estão fazendo como se fosse uma outra crença, mas diante deles mesmo contradizendo. Sim. Aí não seria interessante essa pessoa pegar essa informação e mastigar para bater a compatibilidade? Tudo tem um momento certo. Vou te falar, me dá vontade de pegar e falar, não, senta aqui, ô cabeçudo. As coisas serão ditas no momento adequado. Ó, tem um comentário aqui interessante. Ah, a Érica chegou. Fala, Érica, tudo bem? Ó, comentário da Brasa. Até encaixou, hein? Joga na brasa. Não, brincadeira, gente. Não, é só uma coisa que bate aqui, porque veio uma pergunta, um questionamento no próprio WhatsApp e eu tô só passando, tá? Em questão da experiência. Assim, e colocamos em evidência o Rubataiana, que não queremos citar outros lugares. Sim. De forma alguma, né? Ó, Luciana Santos. O processo da brasa eu passei no Instituto. Tadashi, o segredo era mirar na frente, não na brasa. Isso mesmo, é a visão. Eu pessoalmente olhei numa árvore em detalhes e mirei somente nela. É uma questão de foco sem distração. Perfeito. É isso aí, Lu. Porque quando eu falei a Jaqueline titizando com a Mariângela titizando, já estamos no foco da conversa. Passou. Você chamou a atenção do cérebro Você burla o sistema. Uma coisa e o fato em si passa em branco. Passa, vai embora. Exatamente. É isso. É burlar o sistema. Agora, teve uma situação interessante aí eu acabo, gente. Tem uma situação interessante que quando uma das mensagens diárias da manhã, aí eu fui na praia, falei, mandei uma mensagem que eu não me lembro, tem tantas mensagens, e o WhatsApp começou a ferver das pessoas me chamando. Poxa, olha, chama a gente para ir pra praia, é tão legal, tal. Falei, gente, primeiro que eu não acordo muito cedo para ver o amanhecer, né? Não quero atrapalhar a vida de ninguém. Eu acho até absurdo as pessoas mandando mensagem às 5 horas da manhã. Então, eu respeito isso. Segundo, quando você fala, pô, chama, não precisa, você pode ir a qualquer momento. Percebeu que você também está engessado? Não, aí você nos levando para fazer uma caminhada. Poxa, eu não sou guia turístico. Eu sou, claro, sou um educador físico, mas também não estou exercendo minha profissão naquele momento. É interessante você quebrar essa tua bolha. Quebra a tua bolha. Fala, poxa, achei legal ele fazendo isso, por que eu não posso? Pode, levanta, tira a bunda do sofá e vai. Não é uma forma de falar tanta verdade assim, tão crua. Mas é isso, faça isso. Para você ver algo. Eu falo assim, ó, eu colocava uma frase junto com os amigos, falava, faça algo diferente e tenha um resultado surpreendente. Você vai receber o presente que nós recebemos
todas as manhãs. Ver o amanhecer, poxa, é um presente divino, é mais uma chance na sua vida. Pronto, me calo. Mestre, por favor, Isso. Vamos acabar com essa apostila aqui. vamos massacrá-la. Essa é boa. Vamos lá. Morreremos sim, pois tudo que nasce morre. Porém, no dia que o Pai nos chamar, não por capricho ou desejos trevosos. E assim oferecemos a vocês esse trabalho simples na apresentação, porém tremendamente grande, sublime e maravilhosa na sua essência. Mensagem que apresentam a obra vários seres. Quem são muitas as moradas do Pai já está popularizado em nosso mundo. Quem são muitas as moradas subterrâneas na Terra deve popularizar com mensagens simples e fartas. Que as trevas tentarão podar-vos os passos, não há novidade. Garante o escudo da fé, confiança, pois o objetivo da luz é superior aos destrambelhos daqueles contrários. Força e luz, paz no Mestre Jesus. Mensagem de Mestre Rampa. Então aqui nós temos o desenho de como é a Terra, né? Ela tem suas entranhas. Vindes cumprindo com sabedoria e determinação a orientação à voz confiada. Com discípulos bem-amados, vindes trilhando os caminhos que conduzem os aspirantes ao progresso e à conquista da sabedoria. Grande é a necessidade que a humanidade apresenta de palavras de orientação e conforto, mas ainda necessita esta humanidade de atos de fé e coragem que possam despertar o íntimo de cada criatura, a mesma força geradora de luz. Muitas conquistas adquiridas, muitas portas abertas, e agora viemos a vós para apresentar mais uma tarefa que trará para a humanidade iluminação e entendimento, abrindo mais uma porta aos corações impelidos, endurecidos pelo egoísmo, orgulho e desamor. Para o próprio bem daqueles que ouviram falar sobre seres intraterrenos, necessita-se levar essas mensagens para que todos possam ouvi-las, pois assim quis o Pai que todos sobre a face da Terra, na fase final do ciclo planetário, ouvissem falar e compreendessem todas as coisas que até então só uns poucos conheciam e entendiam. O que está oculto precisa revelar-se. Não vos impomos como tarefa, apenas lançou o convite para que, mais uma vez, sejam portadores das palavras de luz. Amor que jorra abundante sobre a humanidade. Sendo assim bem direto, tudo isso é um convite que os irmãos estão fazendo a nós, não a mim, ao Luciano e ao grupo do Rubatana, mas a cada um que tomar consciência desse material, que estudar, passar pelo crivo de bom senso, se sentirem que vossos corações podem levar para frente esta mensagem, passem para frente, ensinem ou até reproduzam essas apostilas e passem. Que legal. É importante que quanto mais pessoas tomarem conhecimento, muito mais fácil será o trabalho no momento de crise. A crise vai vir em todos os sentidos. Crise do medo, crise do pânico, a crise da fome, a crise da chuva, a crise... Toda crise. Tudo que tem ainda por acontecer, eles estão preparados para nos ajudar há séculos. Eles têm hospitais preparados para o resgate. Eles têm 3 hangares de naves colocados em pontos estratégicos. As naves prateadas, as naves com cores dessas cores aqui, como é que é o nome disso aí? O senhor está perguntando para um daltônico. Isso aí chama Rubi. É ametista? Rubi não, isso aí é ametista? ametista. Então, acho que é violeta. Um hangar com as naves de cores ametistas e tem um hangar neutro que as naves circulam invisíveis.
descendo exatamente no momento adequado, num lugar específico. Então está tudo preparado para o resgate. Que resgate? Resgate daqueles que já estão encarnados, conscientes de tudo que vai acontecer. Resgate daqueles que não estão preparados, mas passarão pela necessidade de serem ajudados. Existem seres intraterrenos encarnados no Brasil, somos 200 e poucos milhões ou mais, talvez. Uns 20% são seres intraterrenos encarnados, preparados para na hora H começar a sair e coisa. Existem seres no mundo inteiro intraterrenos preparados. O Brasil é o país que mais tem cidades intraterrenas. Será por acaso? Não. Não acredito no porque acaso, não. nós vamos sediar o mundo. O mundo Sempre inteiro foi vai vir dito para isso. cá. Japão vai desaparecer. Inglaterra vai desaparecer. Na parte bem grande da Alemanha também. Portugal e Espanha vai conseguir se salvar dos acontecimentos. Mas mesmo assim eles vão mudar para cá. E a cidade de Lins, quando houver a mudança do povo português e espanhol para cá, Uhum. a cidade de Lins, o centro de trabalho de Lins Fátima, vai ser trazido para o Brasil. Caramba, interessante. Hein? Onde nas nossas apostilas tem algumas coisas que nós vamos falar sobre Lins Fátima, como é o subterrâneo deles e tudo que eles fazem. É comandado por Maria de Magdala, que é a esposa de Jesus. Né? Uhum. Lá existem cidades intraterrenas com tudo preparado também para poder ajudar. Mas por questões de segurança eles vão mudar para o Brasil. Todo o aspecto, digamos, o Santo Grau que eles falam, comento que é o sangue de Jesus, é tudo mentira, não é nada. O grau é uma pedra que veio de Vênus e está sob a guarda de Lins Fátima. Vai dar outra encrenca isso aí. Entendeu? Essa pedra perante a cultura. vai vir para cá. Olha. Então, a preparação que nós precisamos é estudar, é pegar, é ler essa apostila. Sim. Poxa, eu não acredito muito nesse parágrafo porque eu encontrei dúvida de compreendê-lo. Rabisca a apostila, faz um círculo. Estamos na live para vocês esclarecerem dúvidas. Isso, e vocês a gente perguntarem. que vai tirando as dúvidas. Ninguém, Tá? até quando eu coloco uma parte de eu manifestar, passar para vocês, ninguém é obrigado a concordar. Vocês podem argumentar, vocês podem questionar. Live é para isso. Ah, mas eu acho que eu vou magoar o Luciano, acho que eu vou magoar o seu Ricardo. Não, de forma alguma. Estamos abertos ao vivo para conversar. A gente já está vacinado. Eu já estou vacinado em tomar chapuletada direto. E o que é não concordar? Para mim tá tranquilo. O duro é vir um processo, aí é uma coisa que fica diferente, aí dá dor de cabeça. Mas não, isso daí é um debate, é um bate-bola, a gente trocar ideia, passar, conversar, dialogar. O diálogo é importante para tudo. Sim. Vamos lá. Revelareis aos homens a existência de irmãos benditos, avançados, moral, espiritualmente, cientificamente, em relação aos homens da superfície, habitando cidades igualmente avançadas no interior do planeta, onde o modo de vida, as aspirações e a conduta expressam o grande teor vibratório em que se sintonizam aquelas almas. Os homens de superfície precisam saber que muitos dos que aqui habitam hoje em cidades intraterrenas e lá fazem sua morada, enquanto que na superfície são tidos como desaparecidos, considerados perdidos ou mortos, mas vivem. Deu para entender? Quem sabe algum de vocês não são intraterrenos encarnados? Só mudou o avatar. Né? Em vossas mentes, alguns questionamentos podeis expô-los. Receamos que o trabalho não saia a contento como gostaríamos que fique após a conclusão. Bem sabemos que vossas condições de trabalho não são as mais favoráveis, devido ao pouco desenvolvimento e treino dos canais nesse tipo de tarefa, se distanciar daquelas metas planejadas originalmente. Porém, vos afirmo que
a garra e determinação demonstradas na realização de outras tarefas até o momento, este grupo encontrará condições para realizá-la conforme necessário e previsto, com as demais obras que foram transmitidas para o bem da humanidade. Muito bem. E então, mais um parágrafo. É certo também que as investidas do mal, na tentativa de interromper o processo da revelação, já se iniciaram e tendem a agravar-se ao longo do desenvolvimento do trabalho, sendo por isso mesmo imprescindível a disciplina, a dedicação, a coragem e a obediência. Estaremos convosco durante o período de transição das informações necessárias, que posteriormente deverão representar respostas às perguntas formuladas por vós. Haverá apenas esta presença, mas outros estarão constantemente acercando-se de vós, auxiliando-vos no entendimento do processo de construção desse trabalho. Aí faço eu as perguntas. Que Deus nos ajude para que possamos cumprir a contento esta nova tarefa, como realizamos as outras, apesar de nossas limitações e dificuldades. Aí a resposta vem. Deus assim o tem feito. Contamos com vossa coragem, determinação e dos demais componentes do GER. O que será mais necessário são a disciplina e a obediência, tendo em vista as investidas do mal que de toda sorte deseja aportar este nascimento. É necessário que mais coeso, fortalecido como grupo, esteja o laço que vos une, para que eles não encontrem sequer uma pequenina abertura, que os esforços contrários à luz possam ser rebatidos no campo de força que desenvolveis, a seguir o vosso destino, que absolutamente não é interromper-lhes a caminhada, pois caminhais na trilha da luz, e nada deve interromper a jornada daqueles que trilham o caminho da luz. Então, a partir da próxima semana, a gente dá continuidade a partir desse parágrafo aqui. Maravilhoso. Página 4, 1, 2, 3, 4. Parágrafo 4, de baixo para cima. Perfeito. Vocês receberão atualizado. Temos que reformatar, eu tenho que acertar o texto da apostila 3. Já farei a soma amanhã. Logo cedo vocês receberão atualizado no grupo Live do Lar Estudos, lá na Hotmart, ok? Entrando no WhatsApp ou na sala VIP, pode chamar que eu mando o link para vocês fazerem parte dessa família na parte de estudos que vão receber com antecedência. Que já vão receber a apostila 5 também, né? Podemos aproveitar o embalo e encaixar a apostila 5. E não esqueça, você fazendo parte da família Live do Lar Estudos da Hotmart tem um desconto exclusivo que agora está escrachado de R$ 899,99 o curso de radiestesia por R$ 399,99. Pode chamar no inbox que é exclusivo para a galerinha da Live do Lar Estudos. Mestre, maravilhosa a live. Hoje foi muito confortável, foi muito bom. Eu vou deixar suas palavras para o pessoal que hoje tem, como sempre, a diretora, né? E o tema dela ficou maravilhoso. Quando ela manda, eu acho que toda vez que ela manda as vibrações, eu acho incrível. Ela tem uma facilidade, né? Vou te mandar. Pum, manda. E impecável. Meditação na luz. Mestre, suas palavras. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por estarem conosco nessa noite, estudando conosco. Leiam com atenção, procurem tirar as dúvidas, anotem todas as dúvidas. O Luciano, com a maior boa vontade, vai colocá-las para a gente tirar a dúvida no ar, né? Fica mais fácil, porque outras pessoas podem ter dúvida e têm uma certa receio de colocá-la. Então, uma boa semana para vocês, bom fim de semana, um bom domingo, boas festas. Ô, louco. Semana que vem, terça-feira, aula 2, aí já é da turma da Hotmart, curso de radiestesia, que é um grupo fechado, é o grupo de estudos que é do curso. E na quinta-feira estaremos de volta, né? É interessante, vou dar um spoiler. Spoiler não, vou dar uma dica. Às vezes você tá meio sem jeito de perguntar, tá meio tímido, não quer colocar no chat, pode mandar no WhatsApp, mas manda com antecedência. E se falar, eu não quero que você fale meu nome. Tá bom, aí eu coloco um nome diferente, tá? Eu coloco uma pessoa anônima, que começa com Jaque e termina com Line. Tô brincando, a Jaqueline não é assim, a Jaqueline é mais do que sincera, né? Pode deixar, eu vou preservar
a descrição. Isso. Fechou? Mestre, então vamos encerrar já com a vibração da diretora Cida. Obrigado a todos vocês. Não deixe de compartilhar. Você que está nos links que são compartilhados pelos amigos, pelos irmãos, entra direto no YouTube, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer ainda mais. Deixa seu like. Eu vi que aqui no chat, no analítico, eu tô vendo que tá quase 100 pessoas ao vivo, mas aqui no chat ao vivo tá colocado 28 pessoas, porque o restante está em link. Então fala para entrar no YouTube, participar, se inscrever no canal e já ajuda bastante, ok? Beijo para todos vocês. Nos encontramos na próxima live do lar. Até mais. Respirando profundamente, aquietando o corpo, a mente, tranquilizando todo o sistema. Neste momento, minha voz é sua voz, minha emoção é sua emoção. E envolvidos na luz, no amor, nós decretamos: eu sou Deus em ação, restabelece a ordem divina. Através do meu poder pessoal, eu ordeno ao meu subconsciente que desfaça e dissolva agora todos os desequilíbrios que possam ter sido instalados em meus corpos físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Retornarão ao pó de onde vieram, pois eu sou Deus em ação e meus corpos são perfeitos. Ordeno ao meu subconsciente que dissolva e desfaça agora todos os desequilíbrios instalados na minha realidade, pois eu sou Deus em ação e minha realidade é perfeita. Desequilíbrios são ilusões criadas pelo meu ego, e determino agora que meu ego não tenha poder nenhum sobre meu ser. Determino agora a minha mente subconsciente que restabeleça imediatamente a ordem divina, obedecendo aos comandos do eu sou Deus em ação. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas células, moléculas e elétrons. Ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus ossos, músculos e no alinhamento dos meus corpos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas veias e artérias, no meu sangue e no fluxo sanguíneo, no funcionamento do meu coração, assim como de todos os meus órgãos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em todo o meu metabolismo físico, reorganizando hormônios, colesterol, triglicérides, líquidos e substâncias. Ordeno que se restabeleça a ordem divina dos meus pensamentos, emoções, atos e palavras, colocando-me sempre na ação correta, pensamento correto e emoção correta. Ordeno que se restabeleça a ordem divina na minha realidade, reorganizando minha prosperidade, minha família,
minhas relações, meu trabalho e minha profissão. A energia do eu sou Deus em ação flui por todos os meus corpos agora, por todos os cantos e espaços do meu ser. Sei que minha mente subconsciente obedece prontamente às minhas ordens, pois eu sou Deus em ação e aceito que assim seja. Eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, em todos os níveis e dimensões, aqui, agora e sempre. E eu agradeço e agradeço. Respirando, soltando ar, inspirando por 3 vezes, inspirando e soltando ar, permitindo que somente as vibrações da luz, do Deus que você é, permaneça em você e por você, agora e sempre.